capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Versículo 2. Tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Portanto, nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Porque os nascidos da carne é carne, os nascidos do Espírito é Espírito. Que nos gloriamos em Cristo Jesus, isso é a graça. Porque não nos gloriamos em nós mesmos, isso é lei, isso é justiça própria. Mas nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Então já estou te dando a explicação. Ele diz: nós nos gloriamos em Cristo Jesus, isso é a graça, o favor imerecido. Damos louvor a Ele, glorificamos Ele, porque Ele fez tudo por nós, fez tudo por mim e por você. Não nos gloriamos na carne, ou não depositamos confiança alguma na carne, no homem natural, nesse homem natural. O dia que você pôr a sua confiança na sua carne, no seu homem natural, então você se desfocou de Cristo Jesus. Você saiu em desvantagem com relação à graça. Porque agora você está agindo pelo seu esforço, pelo seu mérito. Eu vou fazer isso e vou receber. Vou fazer mais isso e vou receber. Aí você foge do mérito de Cristo e cai para o seu mérito. Você acha que agora, se você praticar algo e fizer algo, você vai receber algo dele. Não. Nós temos que fazer essas obras, todas as coisas boas, porque agora nós temos uma nova natureza. Porque agora nós tivemos um encontro com Ele. Amém? E essas obras são obras de um salvo. Não obras para sermos salvos, porém são obras de um salvo em Cristo Jesus. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Veja. Então, se você julga, você, alimentar tal convicção de que pela carne, pela obra, pelo seu mérito, e ele vai dizer: eu ainda mais, então eu mais do que vocês. E ele dá o currículo: circuncidado no 8º dia de vida, que isso era a tradição judaica, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. Olhe para mim. A tribo de Benjamim era a última tribo, ou Benjamim foi o último filho de José com Raquel, aquela ao qual ele trabalhara 14 anos para pagar a dívida com o seu sogro Labão. Raquel foi aquela pela qual ele se apaixonou. Então ele trabalhou 7 anos para tê-la como esposa, mas no dia do casamento ele foi embriagado e o seu sogro lhe deu Lia. E
ele se casou com Lia, a irmã mais velha, foi reclamar com o seu sogro Labão. Labão falou que não é costume isso. E aí então ele trabalhou mais 7 anos para que tivesse Raquel, ou ele pagasse a dívida de Raquel, e com ela se casou. Porém Raquel, ela era estéril, e era que ele amava e não lhe dava filhos, mas Lia lhe deu vários filhos. Então, quando há a peregrinação, quando há uma história que está contada em Gênesis, o 11º filho de Jacó é José, e é o primeiro filho com Raquel, porque Deus se lembrou de Raquel e de promessa. Então José tem toda aquela história do sonho, o primeiro sonho com os 10 feixes de lenha se curvando diante dele. Depois ele tem outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas. Já não é mais 10 feixes de lenha, agora são 11 estrelas se curvando diante dele. No segundo sonho, Deus acrescenta mais uma estrela, era Benjamim. Então José era um homem certo, porque ele era um tipo de Cristo. José é vendido pelos irmãos, é lançado no fundo de uma cisterna, foi vendido para o Egito, deu para o mundo. Mentiram jogando sangue na túnica do seu filho José, a túnica que Jacó tinha feito e dado a ele, o presente. Jacó então lamenta, achando que José estava morto. Então Raquel se engravida de novo, e no dia do parto, ou era ela ou era o menino. Então ela preferiu que o menino nascesse, e ali ela veio a óbito. Essa é a história. Então Benjamim cresceu cuidado pelos outros 10 irmãos. Por quê? Porque então em toda a história, os filhos mais velhos, Rubem, Simeão, Judá, eles viram a amargura do pai, todo o sofrimento que o pai havia passado por causa de José, e eles então agora se tornaram guardador de Benjamim. E Benjamim foi um menino. Então quando eles vão para o Egito, os 10 irmãos vão para o Egito, chega lá, quem está lá? José, como o braço forte de Faraó. Só que eles não conheceram José, porque José se vestia e trajava como um deles. Então José ouve toda a história dos irmãos, e por final ele fala: traz para mim Benjamim, eu quero conhecê-lo. Quando trouxeram Benjamim, ele se revelou aos irmãos. Então essa é uma história. Então Paulo está aqui dizendo que é da tribo de Benjamim. Ele está dando o seu currículo. Olha, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quer dizer, sou legítimo. Aqui ele está demonstrando a confiança na genealogia dele. Isso é confiar na carne. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto à lei, fui fariseu. Eu não fui saduceu, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Veja, por ser fariseu, guardador da lei, e achando-se que era zeloso por ela, ele perseguiu a igreja de Cristo. Quanto à justiça que há na lei, agora ele fala, olha, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo. Então agora ele diz: tudo isso, irmãos, todo esse histórico que eu tenho, todos os meus currículos, toda a minha consanguinidade de quem eu sou, a quem eu pertenci, eu considero como
nada. Por quê? Para mim, prejuízo. Por causa de Cristo. Que agora ele dá a causa dele dizer que isso tudo era prejuízo, de que isso tudo na vida dele agora era perca, por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Veja, irmãos, agora ele olha para tudo isso, tudo que ele havia alcançado, tudo aquilo que ele havia pleiteado, enquanto um homem carnal, um homem na reta justiça da lei, um homem fariseu, tudo aquilo que ele havia conquistado nas coisas terrenas, ele diz que se tornou sem valor algum, sem nenhum valor. Por quê? E agora ele diz: eu considero isso como esterco. E o que é, irmão? Para não dizer outra coisa, bosta, merda, fezes. Ele diz: eu considero como esterco. Por causa de Cristo, ou a fim de ganhar Cristo, e ser encontrado nele. Olha, essas declarações é que mexem comigo. E ser encontrado nele, ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Diga glória a Deus. Olhem para mim, continue com a Bíblia aberta. Ninguém teve conhecimento, ninguém teve o entendimento do mistério da igreja, da doutrina da igreja, igual o apóstolo Paulo. Nenhum outro dos apóstolos teve tamanha revelação ou profundidade nos conhecimentos de Cristo. Paulo fala de coisas que nenhum outro dos apóstolos disse. Paulo fala dos dons, Paulo fala de como funciona a igreja, o organismo vivo, como que se procede na casa do Deus vivo, como tem que ser as ministrações. Ele diz: olha, se há alguém que tem um salmo, que ele libere o seu salmo. Se há alguém que cante, que ele cante. Se há hinos espirituais, que ele entoie hinos espirituais. Se há variedade de línguas, que seja 1, 2 ou 3, mas haja quem interprete, para que se torne uma profecia, e essa profecia vem e edifique a igreja do Deus vivo, trazendo a edificação, o consolo e a exortação, porque esse é o objetivo. Então, variedade de línguas mais interpretação se torna profecia, mas é um recado para a igreja, trazendo edificação. E ele explica sobre os ministérios: o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre e o evangelista. Ele explica sobre a oração em línguas, a oração no Espírito. Ele fala sobre a armadura. Então Paulo, ele traz conhecimentos, ele explica a ceia como nenhum outro explicou. Até porque os outros não explicaram, eles não mencionaram a ceia. Como o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isso é dado por vós. Semelhantemente pegou o cálice e disse: esse é o cálice da aliança no meu sangue, bebei todas as vezes em memória de mim. E ele continua dizendo assim: porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não é em pecado, é indigno. Indigno é o contrário do ser digno. Porque em se tratando de pecado, existe o pecado mortal, que é o pecado da incredulidade, daqueles que ainda não se arrependeram. É o que diz em João, quando Jesus fala da missão do Espírito Santo, do Consolador. Quando ele vier, ele convencerá o homem do seu pecado, o homem do pecado, não dos pecados, mas do pecado, está no singular, da justiça e do juízo. E aí ele mesmo explica, Jesus, do pecado, porque não crê em mim, e não crer nele é incredulidade. Então o Espírito Santo convence o homem desse pecado, da incredulidade. Porque agora a minha nova natureza, eu fui convencido pelo Espírito Santo da minha incredulidade, mas agora com a minha nova natureza, eu o recebi como meu Senhor, eu desci nas águas, recebi o batismo de Cristo e o do Espírito Santo, me engembrando no corpo do Senhor. E agora então, a minha nova natureza, irmãos, a sua nova natureza, ela que te policia, ela diz: não, isso aqui é errado, isso aqui agora não é da nova natureza, porque a nova natureza, ela é pacífica, a nova natureza tem o fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, benignidade, bondade. Contra essas coisas não há lei, mas na carne há paixão, lascívia, avareza, e ele vai falando dos frutos da carne. Das obras da carne. Porque agora a minha nova natureza em Cristo Jesus, ela me ensina a andar em Cristo, e o Espírito Santo me auxiliando, porque senão seria um confronto. O Espírito Santo fazia o papel de Satanás, do acusador. Porém é o contrário. O Espírito Santo, em Romanos 8:26, Paulo escrevendo, diz assim: porque eu e você, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele ora em nosso favor. Porque Jesus também disse que aqui na terra Ele é o que? O nosso advogado. Então nós temos hoje o Espírito Santo aqui na terra e temos o Senhor Jesus no céu. E agora você vê o apóstolo Paulo escrevendo, dando um currículo sobre o homem desse mundo, o que ele foi, o que ele se tornou como homem desse mundo. E nos dias atuais, o mundo está cheio de homens desse mundo, com currículos e mais currículos. Hoje mesmo, ontem mesmo, essa semana, muitos outros e muitas outras receberam os seus currículos das faculdades, faculdades de Direito, faculdades de Medicina, faculdades de Agronomia, faculdades de Economia. Eles saíram com seus currículos. E ontem, quando nós estávamos em Uberlândia, eu, Alessandra, a minha família, nós estivemos em Uberlândia ontem, passamos na porta da Unitri, aquilo lá parecia uma loucura, por causa de tantos outros que estavam ali prestando vestibular. Para quê? Para conquistarem os seus currículos terrenos, os seus posicionamentos na terra. Então, no Brasil inteiro, então, homens assim. Ontem essa semana eu abri o meu Facebook e eu vi pessoas postando foto das suas formaturas, uns agradecendo: graças a Deus eu consegui, porque se achou no direito de postar aquela conquista, sendo a mão de Deus. Porque é assim que nós tratamos, é assim que nós agimos, sim ou não, irmãos? Damos sempre louvor, agradecendo a Deus por tudo, porque eu conquistei isso, porque eu conquistei aquilo. E somos levados a ensinar outros, não, mas somos levados. Mas aqui você vê um homem que agora conquistou tudo, posicionamentos terrenos, diploma, fala da sua nacionalidade, fala da sua genealogia, fala de quem ele era. Ele olha para tudo isso, irmão, e diz assim: isso para mim foi prejuízo. Porque na verdade é prejuízo, para muitos são prejuízo. Por quê, pastor? Porque
aquilo que era para beneficiá-lo, agora se tornou para ele um mártir, se tornou para ele uma prisão, porque agora eles deixaram Jesus, eles abandonaram o Senhor, eles passaram a confiar na força do seu braço. Eu conquistei isso, eu conquistei isso. Quantos líderes religiosos, porque hoje é moda isso, fundar a igreja, se tornar apóstolo, a igreja dos remanescentes, pastor fundador fulano de tal, igreja dos adoradores, igreja dos merecedores, e por aí vai, e muitos nomes. Hoje eu estava conversando com um lá no Vila Itália, no bairro, agora à tarde, e ele dizendo: você que é o pastor fundador lá da sua instituição. Não, eu sou o pastor sênior, fundador não, sênior, tá bom demais. E aí, na nossa conversa, eu falei: olha, lá é Fé e Vida Igreja Cristã, mas já existe uma igreja Fé e Vida. Começamos com Igreja Evangélica Fé e Vida, depois passamos para a Igreja Fé e Vida, isso tudo já tem. E agora somos Fé e Vida Igreja Cristã, porque também tem uma Igreja Cristã Fé e Vida. Agora somos Fé e Vida Igreja Cristã. Amém? E se aparecer Fé e Vida Igreja Cristã por aí já registrado, eu coloco lá a Casa da Árvore. Ele ficou me olhando assim, rindo. Casa da Árvore? Casa da Árvore. Quem é a árvore? Cristo Jesus. Nós somos os ramos, nós somos os galhos. Casa da árvore, Cristo. A árvore de bons frutos. Porque o nome é o que menos importa, irmão. Isso são currículos naturais. Ora, irmão, Paulo está dizendo aqui: olha, não adianta, não resolve eu esboçar o que eu sou nesse mundo natural, o que eu conquistei, eu chegar com a carteirinha da OAB, eu chegar com a carteirinha do CREA, eu chegar com isso e com aquilo, mas se eu não tiver a da nova pátria, a do reino celestial, a marca de lá de cima, se eu não tiver a dele, não adianta eu correr atrás disso ou daquilo. Pastor, o senhor está dizendo que é errado correr? Não, eu estou dizendo que é errado você atribuir um valor maior nessas coisas do que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você atribuir mais a estudos dos homens do que ler a palavra de Deus. Você atribuir mais a números do que as escrituras sagradas. Você gastar mais o seu tempo com aquilo que é desse mundo, sabendo que Jesus jaz à porta. E Pedro, dizendo uma boa coisa, ele diz: vigiai, sede sóbrios. Sede sóbrios, vigiais, estais atentos. Paulo, escrevendo acerca de culto, ele diz: e não vos embriagueis com vinho aonde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho fala de alegria. Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, água em vinho, fala de alegria, contento, porque é isso que o vinho dá. Tem muita gente alegre com coisas desse mundo, com aquilo que ele conquista nesse mundo, mas não alegra com as coisas do Senhor, porque fica esperando alguém fazer por ele. Eles não tomam ceia, não é o caso das irmãs não, tá? Não tomam ceia 1, 2, 3, 4, 5, e não tem preocupação. Peraí, por que eu não estou participando da ceia de comunhão? Eu encontrei com o filho de um irmão, aliás, eu não encontrei com o filho de irmão, ele foi até mim receber uma notinha minha, e eu disse para ele: e aí, jovem, tudo bem? Ô pastor, bom demais. Falei: tem certeza? Que isso? Falei: Jesus está comigo todo dia. Eu falei: você tem certeza? Eu nunca esqueci Jesus, eu nunca deixei Jesus. Eu falei: então tá tudo bem? Bem, e eu disse para ele: filhinho, e a ceia?
que ele disse: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Como que está tudo bem? Ele abaixou a cabeça e falou: agora o Senhor me pegou. Então não está tudo bem. Eu falei: não está, filho. E olha que eu não estou no papel de acusador. Não está tudo bem. Cadê o congregar? Essa ideia é muito absurda. O fato de não se congregar, de não se reunir. Isso é muito absurdo, essa ideia. Certo, nós não podemos congregar em torno de um lugar que se reúne mais. Hoje nós temos essa ciência, que aqui nós não nos reunimos em torno de uma pessoa humana, em torno de uma placa. Vocês têm essa ciência, sim ou não? Sim ou não? Que aqui nós nos reunimos em nome de Jesus, no nome de Cristo. Então chega a ser absurdo não se congregar, porque muitos batem no peito: não, eu sou santo demais, eu sou bom demais para estar ali no meio daquela turma. É bom mesmo, porque esse lugar aqui é só dos estragados, só os daqueles que não confiam na carne, que tem a sua vida e olha e fala: pô, isso aqui tudo para mim foi esterco. E foi o que eu resumi a minha vida, esterco. Porque eu deixei tudo essas coisas, irmãos, correr atrás. Igual um dia eu fui acusado nesse sentido. Eu até achei absurdo o que ele disse: eu estou deixando essa igreja porque eu sou pede muito dízimo. Eu falei: o quê? É a época que eu mais bati contra o dízimo. Só pede dízimo demais. Eu falei: como é que é, irmão? Não estou ouvindo essa boca não. Não, você pode falar qualquer outra coisa. Eu falei: ele assim na porta ali, ó. Você pode falar qualquer outra coisa, irmão. Vai falar disso aí, você está mentindo. O outro disse para mim assim: pastor, o senhor não pode falar de dízimo, parar de falar de dízimo. Não, o senhor tem que pedir dízimo. Daqui já o senhor vai estar com carrão. Olha a ideia do colega. Eu falei: não, irmão, eu prefiro ficar com o meu carrinho. Paulo está dando currículo. Eu quero chamar a sua atenção hoje. Qual o seu currículo diante dele? Paulo está dando aqui motivo para aquele que confia na carne. Ele está dizendo como ele confiou na carne, como ele era na carne, no andar natural, no ser humano natural, mas agora ele põe no andar no Espírito, no andar em Cristo. Veja, irmãos, ele fala de condição e agora ele fala de posição. Ele saiu da condição. Na minha condição eu era, olha, circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Porém tudo para mim, isso aí na minha condição, que eu achava que era lucro, passei a considerar como prejuízo, porque agora ele entrou na posição. E na posição ele ouviu 3 vezes: Paulo, Paulo, minha graça te basta. Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Irmão, irmã, filhos de Deus, irmãos, a graça do Pai nos basta, porque a graça dele é o favor dele, é tudo por mim e por você. Quem estava aqui quinto ouviu sobre a arca. A arca de Noé não foi feita para salvar a humanidade. A arca de Noé foi feita para salvar ele e a casa dele. Foi uma provisão de Deus somente para a casa dele, porque na arca não comportava tanta gente,
A arca tinha medição, altura, largura, 3 pavimentos. A arca tinha um espaço pequeno, específico, somente para Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, porque o resto da humanidade já estava condenada. Paulo Xavier, a arca não foi feita para salvar mais ninguém a não ser a casa de Noé. Mas as pessoas se perdem. Paulo está dando o currículo, falando: olha, vocês confiam nisso tudo? E agora ele diz: eu confiava, mas agora eu tornei isso como esterco e tive como prejuízo. Veja, irmão, isso é prejuízo. O tempo que ele passou na escola rabínica, estudando aos pés de Gamaliel. Imagina um judeu ouvindo isso. Sabia que a comunidade judaica de hoje em dia não aceita Paulo. Eles retrucam Paulo, eles são indignados com Paulo, porque ele refuta a lei. E Paulo está dizendo: isso para mim foi prejuízo. E eu digo para vocês a mesma coisa. Aqueles ensinos que eu andei por muito tempo foi prejuízo para mim. Uma parte foi boa, porque eu conheci Jesus, aprendi com um homem sobre oração, que isso nós aprendemos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas em outras foi prejuízo. Prejuízo doutrinário, prejuízo na eficácia. Mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou dessa bolha. Passamos então a viver como Ele. Prejuízo e estercos. Para mim foi esterco. Para nós ganharmos Cristo. E aí ele diz, versículo 9: e ser encontrado nele. Irmãos, se você compreender no seu espírito a força dessa palavra, Roberta, encontrados nele. Encontrado é alguém que estava perdido. Sim ou não? Hein, Charles? Sim ou não, irmãos? E aí ele diz: olha, e ser encontrado nele. Ser encontrado nele. Nele quem, irmãos? Ser encontrado. Não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada é dada, compartilhada por Deus mediante a fé. Pela fé sois salvos. Bom, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Para conhecer a Cristo, a fé nos foi dada, irmãos, para conhecermos a Cristo. Por isso Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A fé não nos foi dada para obtermos as coisas de Deus. A fé nos foi dada para conhecermos a Cristo e termos o entendimento de Cristo. Por quê? Porque Cristo é tudo. Tudo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é tudo, irmão. Cristo é tudo. Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso Paulo está dizendo: eu olhei para essas coisas e tive prejuízo e como esterco, porque eu quero ser encontrado nele. E Paulo não se preocupava se ele estava com 1, com 2, com 3, no fim da sua carreira, no fim do seu ministério. Isso foi o que mexeu comigo um tempo atrás, quando eu li isso. O homem que fez o que fez em Cristo, que foi ao céu, foi ao paraíso, que foi discipulado e ensinado e evangelizado pelo próprio Cristo, presenciou e participou de momentos maravilhosos com Ele, também momentos difíceis, e Ele dá o currículo em naufrágio, em perseguição, em apedrejamento, em açoites. Ele dá o currículo também do que Ele passou.
Mas no final ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. E agora ele está falando de ser achado nele, de ser encontrado nele, de não correr em vão, irmãos. Irmãos, e quantos de nós já vimos muitos correr em vão? Aonde estão hoje? Muitos deles, daqueles que nós tínhamos eles como referência, como os papas. Tinha um que, irmãos, de um tempo atrás, acho que a maioria aqui não conheceu ele, mas que ele era tido como papa, em santidade, da onde nós estávamos, e por muitas vezes ele orava no prédio assim: ei, serás ei. Eles tinham ele como referência. No seu testemunho ele dizia que tinha sido visitado pelo anjo Gabriel. Quem lembra disso? E onde está hoje, irmão? E olha que eu não estou falando para ofender, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deixou de ouvi-lo e praticá-lo. Porque quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, o vento forte, tempestade, veio um enxurro, deu contra a casa, mas ela não caiu, porque ela estava sobre a rocha. E o que diferenciou? A prática. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, a tempestade, o vento forte, a onda, e deu contra ela e ela caiu, porque ouve e não as pratica. Prática de ser encontrado nele. Achado eu fui, ser achado nele. E eu disse de um, mas existem vários outros nessa caminhada, várias outras nessa caminhada. Mas você está aqui. Mas eles não. Uns confiaram em homens, como diz as Escrituras. Uns confiaram em cavalos, outros em cavaleiros, e muitos na força do seu braço, e ruíram, e vai ruir. Então Paulo está dizendo: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, ele teve a revelação da ressurreição. São duas coisas para o arrebatamento da igreja: arrebatamento e rapto. Os que estão mortos serem ressuscitados, e os que estiverem vivos serem raptados, transladados. Nós não ressuscitaremos, só os que dormem no Senhor. Então Paulo está dizendo que, olha isso, irmão, a confissão dele: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, porque eu sei que naquele dia ele me ressuscitará, e eu conhecerei o poder da sua ressurreição divina. Porque ele está vendo aquele dia, ele viu, ele teve um entendimento, ele teve o mistério da ressurreição. E ele citou isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele disse: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. E ele vai discorrendo dos que dormem no Senhor, porque nós não os precederemos. Portanto, aqueles que dormem naquele dia, ao soar da trombeta, na voz do arcanjo, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia. Paulo está dizendo: eu conhecerei o poder, e eu quero ser achado nele. Ele está dizendo assim: no dia da sua ressurreição, eu quero que todos me vejam nele. Oh Paulo bendito, eu vou te ver e te achar nele. E a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte,
com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Veja o anseio desse homem. Ele olha para o que ele viveu, o tempo que ele viveu como fariseu, guardador da lei, perseguidor, e ele olhou e falou: poxa, isso para mim foi tudo prejuízo. A idade dele eu não sei, mas algum teólogo deva ter já exposto isso, mas eu sei que com Cristo ele caminhou 33 anos, da sua conversão até a sua decapitação. 33 anos. Ele deva ter vivido em uns 50 anos, entre 50 e 60 anos. Ele está dizendo, com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Veja no que ele se preocupava, irmão: ser achado nele, ressuscitado com ele, seja como for, estar nele. Porque eu não confio mais na força do meu braço, do homem natural, nem nos meus diplomas, nada disso. Eu confio nele. Pastor, é errado essas coisas. Não, entenda, não é errado. Errado é você valorizar isso mais, porque ele está rebatendo, entenda, ele está rebatendo um povo que está confiando na força do braço. Porque no versículo 2 ele diz: tomai cuidado com os cães. Vejam, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós, ele explica que nós é que somos a circuncisão. Veja, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Então ele vai rebater um grupo com esse procedimento. Ele diz isso. E você? E você, irmão? Ele diz: eu quero ser encontrado nele naquele dia. Eu quero ser encontrado nele naquele dia. Se eu estiver morto, experimentar o poder da ressurreição. E se não estiver, se estiver vivo, experimentar o poder da transladação, do rapto, do arrebatamento. Eu e a minha casa. Porque lá em casa não haverá dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Não, lá todos subirão juntos. Mas ele resume tudo isso, e eu vou resumir agora. Ele resume isso no versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, e é isso que eu tomei: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É isso que eu tenho feito com a minha casa, olhando para o alvo. E quem é o alvo? Quem é o alvo, irmão? Cristo. Mas eu quero levar uns comigo e ajudar uns a irem também. Incline a sua cabeça.